Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Em particular, nós vamos falar sobre as transformações trigonométricas, tá? Então, esta aula aqui a gente vai apresentar algumas fórmulas que são essas transformações, ok? E na sequência vamos fazer alguns exercícios para entendermos as suas aplicações. Mas a maioria das fórmulas, elas são consequências das relações fundamentais aí que a gente já estudou, tá bom? Vem aqui comigo. Bom, então nós temos as formulinhas da adição e subtração dos arcos. Então nós temos aqui a fórmula do seno, então você pode utilizar para a adição ou a subtração do seno. Então como que você vai fazer isso aqui? Seno A vezes cosseno B, mais ou menos o seno B vezes o cosseno A. Então esse sinal aqui também vai depender do sinal que você está colocando aqui. Se você está somando ou se você está subtraindo arcos, né? Isso aqui é aquela famosa musiquinha que a gente utiliza para decorar. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Ok? Então, tem esse macetezinho que algumas pessoas gostam de utilizar a música para lembrar da fórmula, tá? E são algumas fórmulas que são mais usuais, ok? Agora vamos tomar um cuidado quando você falar do cosseno. Então, a adição e subtração do cosseno, perceba que você tem aqui, ó, a soma e a subtração. Então, se você estiver fazendo a soma, ou seja, a adição, cuidado, porque aqui, ó, você fará a subtração, tá bom? Entre os produtos desses arcos, tá? Entre o cosseno e o seno. Então, tomar cuidado com a disposição da fórmula. A mesma coisa que é a subtração, perfeito? Então, quem é o cosseno? O cosseno, a soma ou a subtração de arcos, é o cosseno A vezes o cosseno B. Aí aqui vai depender da operação, se você está fazendo a subtração ou a adição. Seno B vezes o seno A. Perceba que é diferente aí da fórmula do seno, ok? Então, sempre quando a gente trabalhar a trigonometria, é claro, é importante a gente ter uma lista aí de fórmulas que nós temos para utilizar, ok? Então aqui nós temos também a formulinha da tangente na adição e subtração, ok? Então nós temos aí a tangente de A, mais ou menos, então mantém aqui a mesma ideia, se for positivo, então aqui vai ser também positivo, vai ser a soma, e se for a diferença, aqui também será a diferença, tá? E aqui tomar cuidado com o denominador, que aí o denominador inverte, ok? Então é o ou vai subtrair ou vai somar em função do que você está fazendo aqui, se é a adição ou a subtração. Então vamos tomar cuidado com isso. Bom, então resumindo, nós temos as formulinhas aí da adição e subtração dos arcos. Isso para o seno, cosseno e a tangente. O que eu falava para vocês, né? Ó, o seno, então, se é a adição, você vai somar, né? Se é subtração, você vai subtrair da mesma maneira e tomar cuidado que é seno A, cosseno B, cosseno A, tá? E o cosseno, vamos tomar cuidado porque é o produto dos cossenos menos ou mais, né, o produto dos senos. Então, se aqui for positivo, se você estiver somando, então aqui subtrai. Se você estiver subtraindo, então aqui você vai estar somando, beleza? Olha lá a tangente. Se você estiver somando, tomar cuidado que a diferença vai ser aqui, ó, no denominador, ok? Se estiver subtraindo, então aqui é o inverso, vai vir somando. Tá bom? Então, essas são as formulinhas que nós temos aí acerca da soma e subtração dos arcos. Fórmulas do arco duplo. Então, o seno do arco duplo, a gente parte do princípio dessas formulinhas que a gente acabou de deduzir, que é a adição, tá? Então, pensa comigo aqui, você está somando dois arcos, A e B. Só que, vamos supor que o B seja o mesmo arco de A. Então, você tem a seguinte ideia, ó, seno de A mais A, ou seja, perceba ó, que a mudança que vai acontecer, que é o seu B, é o próprio A. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem o mesmo arco. Então, é o que nós vamos chamar ó, de A mais A, você tem 2A. Então, você tem a fórmula do arco duplo.
nada mais é do que aí a adição entre arcos iguais, né? Você tem dois arcos aí que são iguais. Então nós temos aí, ó, 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, beleza? Bom, pessoal, então você vai deduzir o seguinte, olha lá, você tem seno A vezes cosseno A, seno A vezes cosseno A, ou seja, você tem dois fatores iguais aqui, né? Dois termos iguais, ou seja, você pode transformar em um fator. Então, se você tem dois termos iguais, então você basta fazer 2 vezes seno A cosseno A, beleza? Bom, então o cosseno, nós temos aí a ideia do arco duplo. Tomar cuidado que é diferente do seno, porém o pensamento do arco duplo é o mesmo, ó, tá? Então perceba que você está somando dois arcos iguais. Então, no lugar do B aí, né, ó, vai ficar o A. Com isso, o que vai aparecer para nós? A formulinha, então, vai ficar como? Ó, perceba que aqui você vai fazer cosseno A vezes cosseno A, cosseno A ao quadrado, seno A vezes o seno A, seno A ao quadrado. Então perceba que uma fórmula vai decorrendo da propriedade da outra. Então, por isso a gente está falando de transformações trigonométricas. Então a gente está simplesmente reescrevendo aí as conclusões que nós podemos tirar acerca das fórmulas já conhecidas, ok? Então, nós temos aí, ó, lembrando então desta última fórmula do cosseno, lembrando então da relação fundamental, lembra lá da relação fundamental que nós temos? Seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, então isso aqui vai ser igual a 1. Então, se você isolar o seno ou isolar o cosseno, você vai chegar nessa relaçãozinha aqui, ó. Quem é o cosseno ao quadrado do ângulo? É 1 menos o seno ao quadrado do ângulo. Quem é o seno ao quadrado do ângulo? É 1 menos o cosseno ao quadrado. Ok? Então, podemos escrever o cosseno de 2A, ou seja, o arco duplo do cosseno, de que maneira? Então, partindo da ideia do arco duplo do cosseno, nós estamos substituindo o seno quadrado por 1 menos o cosseno ao quadrado, ok? Então aqui nós chegamos numa outra fórmula acerca do cosseno, que é do arco duplo, ok? Então nós temos aqui, ó, que é 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Então essa formulinha também pode ser utilizada para a forma do arco duplo do cosseno. Então tanto faz você usar essa ideia que nós temos, ó, tá? Que nós definimos anteriormente, como usar esta última. Agora vamos fazer uma outra relação, utilizando a formulinha, mas substituindo o cosseno. O cosseno nós estamos substituindo por 1 menos o seno ao quadrado. Então, o arco duplo do cosseno também pode ser respondido dessa maneira também. Perceba que aqui nós estamos calculando o cosseno do arco duplo, né, em função do cosseno, ok? Perceba que só aparece o cosseno do ângulo. E essa outra fórmula, nós estamos calculando o cosseno do arco duplo em função do seno. Então, é o que a gente definiu aqui em cima, né? Lembrando esse conceito da relação fundamental, nós podemos aí escrever o cosseno 2A, né? Ou seja, o cosseno do arco duplo em função do cosseno ou em função do seno. Então, essas outras duas formulinhas servem aí para calcular o arco duplo do cosseno, tá? Então, a tangente agora, temos que a tangente, olha lá, perceba que a gente está pegando a adição de arcos. Então, nós vamos fazer o mesmo pensamento. No lugar do B, nós vamos colocar o A, como se nós estivéssemos trabalhando aí com a soma de arcos iguais. Ou seja, A mais A vai ser 2A, que é o arco duplo. Então, fazendo essa ideia, chegamos então na formulinha da tangente do arco duplo. Beleza? Bom, resumindo então, nós temos que o seno do arco duplo é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, ok? Agora,
Caso particular é do cosseno. O cosseno nós definimos 3 formulinhas a serem utilizadas, ok? Uma pela relação que nós fizemos pela adição de arcos. A outra nós utilizamos a relação fundamental do seno e do cosseno, porém nós isolamos um valor em função do cosseno e o outro nós isolamos em função do valor do seno, tá? Então, o cosseno do arco duplo você vai utilizar qualquer uma dessas 3 fórmulas. O que vai depender é do que você tem na mão para calcular, tá? O que você tem de informação. Mais uma vez, você percebe que nós temos uma lista de fórmulas. Então, nós temos, é claro, que ter isso em mão. Beleza? Agora, nós temos a tangente do arco duplo. Então, trabalhamos lá em função da adição de arcos, beleza? E chegamos nessa formulinha. Só que nesse ciclo trigonométrico, eu quero lembrar com vocês quais são os arcos notáveis, ok? E os seus simétricos acerca do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Então, é claro que no primeiro quadrante nós teremos lá os arcos de 30, 45 e 60 e depois nós veremos os seus simétricos. Então, só recordamos o que nós estudamos até aqui. Então, nós temos primeiramente o arco de 30 graus e os seus simétricos, que é o 150, 210 e o 330, beleza? Na sequência, nós temos aí o arco de 45 graus e os seus simétricos, que vai ser o de 135, 225 e o de 315. Na sequência, nós temos o arco de 60 graus. Depois, os seus simétricos, que serão os arcos de 120, 240 e o arco de 300 graus. Pessoal, perceba que o que está aqui na tela, que está aparecendo para vocês, são os arcos notáveis que nós precisamos saber, bem como os seus valores acerca da tabela trigonométrica, que a gente sabe aí dos arcos de 30, 45 e 60 graus, bem como aqueles arcos que estão na intersecção da circunferência com os eixos do cosseno, do seno e da tangente. Beleza? Pessoal, aqui então nós temos um resumo do que a gente viu até agora. Então nós temos a tabelinha trigonométrica aqui para acerca dos valores notáveis, né, dos arcos notáveis. Então nós temos aí para 0 grau, para 30 graus, para 45, para 60 graus e 90 graus. E é claro, você já tem um conhecimento também, como eu disse, dos arcos aí que estão interceptando a relação aí da circunferência com os eixos, beleza? Na sequência aqui nós temos algumas relações que nós criamos, né, no decorrer de todas as nossas aulas acerca da simetria dos quadrantes, né? Então, por exemplo, aqui, lembrando que você tem no primeiro quadrante seus arcos notáveis e aqui, ó, nós temos a simetria para o segundo quadrante. O que acontece com os valores acerca do segundo quadrante, seja para o seno, cosseno ou para a tangente, beleza? Então, vamos lembrar daquela relaçãozinha que a gente fez, o π menos o arco, o π menos o arco, o π menos o arco. O que se refere a esses valores? Se referem aos arcos simétricos do segundo quadrante. É o 180 menos o arco. A gente falava lá na aula de simetria, tá? Depois, nós temos no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, o terceiro quadrante, nós temos as relações de simetria. É o x mais o π, né? Ou o π mais o arco, que a gente fazia lá, o 180 mais o arco. Então, qual é o simétrico que nós temos no terceiro quadrante? É o 180 mais o arco. E aí, aqui nós temos os valores para o seno, cosseno e a tangente, que é a relação aí para o primeiro quadrante. E por fim, nós fizemos a simetria acerca do quarto quadrante, que aí nós temos as relações que também pode ser considerado como o oposto, tá, pessoal? Aqui nós aprendemos lá na simetria que no quarto quadrante eu tenho a seguinte relação, que é o 360 menos o arco. Ou, é claro, você pode fazer a relação do oposto. Se aqui você tem um arco x, aqui é o oposto de x, então é o menos o x. Então aqui trouxe a relação para nós do oposto. Então dessas duas maneiras você entende a simetria no quarto quadrante, beleza? E aqui, é claro, os valores com relação
o seno, cosseno e tangente no quarto quadrante em relação ao primeiro, ok? E aqui nós temos os arcos complementares, beleza? Lembra lá dos complementares? Como é que eu escrevo o complementar de um ângulo? É o 90 menos o ângulo, beleza? Então esse π sobre 2 menos o x, que é o ângulo, nós estamos falando que eu estou calculando o seno do complementar de x, ok? O seno do complementar do x é igual ao cosseno de x. O cosseno do complementar é igual ao seno de x. Lembrando que são arcos complementares, é onde alfa mais o beta vai ser igual a 90 graus. A soma desses dois arcos vão ser igual a 90 graus. E aqui a gente faz a escrita através do radiano, beleza? Então aqui é a notação que nós temos acerca dos arcos complementares, ok? Agora, é claro, pessoal, vamos relembrar aqui as propriedades que nós vimos, né? Que é a relação fundamental da trigonometria acerca do seno e do cosseno. E vimos nesta aula as transformações trigonométricas, que são a adição e subtração dos arcos, seno, cosseno e a tangente, ok? E é claro, vimos ainda os arcos duplos, né? A propriedade aí dos arcos duplos, que nós vimos aí acerca do seno, cosseno e a tangente. Lembrando que o arco duplo do cosseno, nós temos aí alguns casos particulares, tá? E aqui na sequência eu vou colocar as formulinhas para vocês, para que possam fazer parte da lista de fórmulas da trigonometria, tá? São fórmulas que podem ajudar, que podem aparecer, ok? E de repente você utilize essas relações, ok? Mas é claro, é sempre muito complicado você lembrar todas elas, tá? Mas como é que você vai lembrar delas? É fazendo muito exercício, tá? Fazendo muito exercício, utilizando aí as propriedades, é claro, você vai memorizando as principais. Então aqui nós temos o arco metade, então é quando você está calculando a metade do arco, né? Então a gente viu adição, subtração, o arco duplo e aqui a metade do arco. Então nós temos aqui a formulinha para o cosseno, para o seno e para a tangente. Temos também ainda a ideia do arco triplo, ok? Então nós podemos utilizar a formulinha do arco triplo para o seno, cosseno e a tangente. Temos as formulinhas auxiliares também de Werner, que é some ou subtraia P2, P3, P4 e P5, tá? Então chegamos aí nas relações aí das fórmulas de Werner, que vai trabalhar a adição e subtração dos arcos, tá? Temos ainda outras fórmulas, né, de Werner, que é da propriedade 21 até a 24, que vai também utilizar aí a relação da adição e subtração dos arcos, beleza? Então essas formulinhas aqui são importantes, principalmente quando nós estivermos falando aí sobre equações trigonométricas, funções trigonométricas. Então essas fórmulas, essas propriedades podem nos ajudar bastante. Bom, pessoal, então eu sei que são muitas formulinhas para a gente memorizar, tá? Mas é claro, como eu estava dizendo, a prática de exercícios faz com que você memorize aquelas que são mais utilizadas, mais pedidas aí nos vestibulares e nas provas que vocês estarão fazendo, beleza? Vamos fazer agora alguns exercícios acerca desse conteúdo. É claro que a gente vai aplicar algumas ideias apenas para a gente saber como utilizar, mas essas formulinhas é apenas a prática aí que você vai fazer substituindo os valores. Como você já tem um conhecimento do seno, do cosseno e da tangente, essas formulinhas é apenas aplicáveis com a substituição dos valores que você já conhece. Tá ok? Então vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá, pessoal. Então esse exercício 1 nós temos ali, ó, o seno de 3A igual a 3 vezes o seno de A menos 4 vezes o seno ao cubo de A. Utilizando as transformações trigonométricas, mostre que isso aqui é verdade, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se você olhar bem, eu já defini com vocês que isso aqui, ó, é o arco triplo.
certo? Isso aqui é o arco triplo. Então, nós vamos demonstrar que isso aqui é verdade, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. O seno de 3A, eu posso escrever ele como seno de 2A mais A, concorda comigo? Ou seja, eu transformei aqui em uma adição, a adição de arcos. Então, nós temos a formulinha do seno. O que diz a formulinha do seno? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza? Então, aqui está multiplicando, e como é adição, então você tem uma adição, ok? Então, a ideia aqui, ó, seno A e cosseno B, você tem dois arcos. Então, esse aqui é o arco A e esse aqui é o arco B. Vamos substituir. Então, você tem o seno de 2A vezes o cosseno de A mais o seno de A vezes o cosseno de 2A. Beleza? Agora aqui, pessoal, apareceu mais outra formulinha para a gente colocar, ó. O seno do arco do dobro do arco e aqui também o cosseno do dobro do arco. Então, nós vamos substituir pelas formulinhas que refere-se ao arco duplo, né? Substituindo, então, pessoal, pela formulinha, nós vamos ficar o seguinte, ó. 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Ok? Então, aqui a gente só substituiu a formulinha. Continua, vezes o cosseno de A, mais o seno de A. E agora nós vamos substituir a fórmula, o dobro do arco, mais do cosseno. Ok? Então, a formulinha do cosseno é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Perceba aqui, pessoal, que é diferente lá do seno, porque aqui você vai ter que realizar uma distributiva, tá? Perceba que aqui, ó, você tem uma multiplicação. É só multiplicação de fatores. Então, a gente vai multiplicar apenas aqui, ó, cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno de A ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o seno de A vezes o cosseno ao quadrado de A. E aqui a gente vai ter que efetuar a distributiva, tá? Então, seno de A vezes cosseno ao quadrado de A, vamos lá, ó. Então, mais seno de A vezes cosseno ao quadrado de A. Aí aqui está menos, então vamos colocar menos. Seno de A vezes o seno quadrado, isso dá o seno ao cubo de A, tá? Então, aqui eu precisei fazer a distributiva. Agora perceba que está aparecendo aqui, ó, termos semelhantes para nós. Ó. Você tem 2 seno de A cosseno quadrado mais 1 seno de A cosseno quadrado de A. Então, você vai somar esses dois termos. Então, você vai ficar com 3 seno de A vezes o cosseno quadrado de A menos o seno ao cubo de A. Ok? Agora, pessoal, eu vou utilizar um artifício acerca da relação fundamental da trigonometria. No lugar do cosseno ao quadrado, a gente tinha definido lá que esse cara aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 menos o seno ao quadrado de A. É a relação fundamental do seno e do cosseno, tá? E o restante aqui, ó, vamos copiar, beleza? Então, nós temos aí 3 seno de A vezes 1 menos, né, ó, o seno de A, menos o seno ao cubo de A, beleza? Então, eu fiquei com 3 vezes. Aqui, no caso, vamos fazer a distributiva, né? Então, nós temos aqui, ó, 3 seno de A vezes 1. Então, nós temos 3 seno de A, ok? E 3 seno de A vezes seno quadrado de A. Então, vai ficar menos 3 seno ao cubo de A. E segue menos o seno ao cubo de A. Agora já vai ir para a resposta, né, pessoal? Olha lá. 3 seno de A. Agora você tem menos 3 seno ao cubo menos seno ao cubo. Então dá menos 4 seno ao cubo de A. Como queríamos demonstrar, ok? Então ele está pedindo para demonstrar que isso aqui é verdade. Ó. Vamos voltar aqui no enunciado. Olha lá o que está aparecendo aqui. Ó. 3 seno de A menos 4 seno ao cubo de A. Então essa formulinha é a formulinha do
arco triplo. Então a gente provou que isso aqui é verdade. Beleza? Então este é um exercício provando aí a formulinha do arco triplo, tá? Bom, nós temos mais um exercício. O pessoal, já no exercício 2, nós temos aí, ó. Calcule seno de 2A, sabendo que seno de A menos cosseno de A é igual a 2/5. Bom, a formulinha do dobro do arco do seno, a gente sabe qual que é, né? Que vai ser 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Tá? Então, se aparecer essa ideia, a gente substitui pelo seno de 2A. Porque a gente vai ter que pensar, por enquanto, nisso aqui, né? Ó. É no seno de A menos o cosseno de A igual a 2/5. Bom, pessoal, eu preciso achar alguma ideia, alguma relação. Bom, então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Professor, por que você vai fazer isso? Porque eu vou tentar chegar na relação fundamental, tá? Eu quero chegar na relação fundamental para eu substituir por 1 e aí a gente vê o que dá para fazer. Então eu vou tentar fazer isso. Perceba que vai ficar aqui um produto notável da diferença. Então vamos calcular o produto notável. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Beleza? Igual 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Tá vendo aqui o que está acontecendo? Ó? Apareceu para nós seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Isso aqui é a relação fundamental. Seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Então, este mais esse vai ser igual a 1. E olha lá o que está acontecendo ainda mais. Ó. 2 seno vezes o cosseno de A, pessoal. Ó, exatamente o arco do dobro. Então, eu queria chegar na relação fundamental, acabei já chegando no valor do arco do seno do dobro do arco, né? O arco duplo. Então, nós temos ali 1 menos, e eu já vou substituir, ó. Então, eu vou colocar 1 menos o seno de 2A. Então, vou colocar aqui, ó, menos o seno de 2A. Isso é igual a 4 sobre o 25. O 1 aqui, ó, está somando, vai passar subtraindo. Então, nós temos menos o seno de 2A igual a 4 sobre 25 menos 1. Vamos fazer aqui a voltinha. Vai ficar menos seno de 2A igual. Fazendo a voltinha lá, 25 vezes menos 1, menos 25. Menos 25 mais o 4, menos 21. Copia quem está embaixo. Bom, o seno está negativo, a gente vai ter que multiplicar por menos 1, que é como se ele fosse a nossa variável. Então, o seno de 2A é igual a 21 sobre o 25. Pronto. Acabou o exercício, porque ele pediu para a gente calcular o seno de 2A. Então, o seno de 2A é 21 sobre o 25. Beleza? Olá, pessoal. Exercício 3. Demonstre a relação verdade da identidade trigonométrica. Então, vamos fazer aqui essa ideia. Bom, ele deu para nós aqui tangente de 45 mais x igual a cosseno de x mais seno de x sobre o cosseno de x menos o seno de x. Bom, então nós temos aqui a tangente da adição dos arcos, né? Então, nós temos a tangente de 45 graus mais o x igual. Então, nós vamos colocar a formulinha da tangente. Então, a gente sabe lá que a formulinha vai ser tangente, já vou colocar aqui substituindo os valores, de 45 mais a tangente de x, ok? Tudo isso sobre 1 menos, porque aqui é a adição, então aqui vem menos, a tangente de 45 vezes a tangente de x. Bom, pessoal, essa formulinha é a formulinha da adição de arcos da tangente. Bom, como ele deu um arco notável que é 45, a gente já conhece o valor da tangente de 45, que é 1. Então, nós vamos substituir por 1. Então, ficou como? 1 mais a tangente de x, 1 menos, opa, tudo isso sobre, né? 1 menos a tangente de 45, que é 1, vezes a tangente de x, beleza?
Então perceba aí que a gente só está utilizando a formulinha da tangente, substituímos a tangente de 45 e agora eu vou utilizar um seguinte artifício. A gente sabe que a tangente ela pode ser trabalhada em função do seno e do cosseno, tá? Professor, por que você vai fazer isso? Porque eu tenho o seno e o cosseno aparecendo aqui. Então vou usar aquela relação, né? Ó, tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. É a relação entre o seno e o cosseno, ou entre o seno, cosseno e a tangente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar 1 mais, no lugar da tangente, vamos colocar o seno de x sobre o cosseno de x. Tudo isso vai estar sendo dividido por 1 menos... Bom, aqui é 1 vezes a tangente, né, pessoal? Então fica só a tangente. Vou fazer a mesma coisa, o seno de x sobre o cosseno de x. Isso vai ser igual... Pessoal, perceba que você tem aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Então eu vou fazer aquela ideia da voltinha, ó. Cosseno de x vezes 1, cosseno de x, mais o seno de x. Então aqui em cima vai ficar como? Numerador, né? Vai ficar cosseno de x mais o seno de x. Copia quem está embaixo. Quem é que está embaixo? O cosseno de x. Ok? Vou fazer a mesma coisa, denominador, ó, cosseno de x vezes 1 menos o seno de x. Então ficou cosseno de x menos o seno de x, copia quem está embaixo. Bom, quem já quer ir logo pelo macete, já sabe que você vai simplificar, né? Já sabe que você vai simplificar o cosseno de x. Ou você faz lá aquela ideia, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí quem é que vai sobrar aqui pra gente? Ó? Cosseno de x mais o seno de x, dividido por cosseno de x menos o seno de x, como queríamos demonstrar. Beleza? Então, a tangente de 45 mais o x é igual cosseno de x mais seno de x sobre o cosseno de x menos o seno de x. Beleza? Então aqui a gente está fazendo exemplos aí para a utilização dessas formulinhas da transformação da tangente. Então, olha lá, conforme o exercício pediu, a gente chegou no seu devido valor. Ok? Bom, pessoal, então vamos lá, exercício 4. Qual o valor de tangente de 10 graus mais a cotangente de 10 graus vezes o seno de 20 graus. Bom, então vamos lembrar aqui, ó, a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, beleza? Isso aqui a gente já sabe. Quem é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, a cotangente eu posso escrever como cosseno de x sobre o seno de x. De acordo? Então, nós vamos fazer essa substituição. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O seno de 10 graus, que é o nosso arco, dividido pelo cosseno de 10, mais o cosseno de 10, dividido pelo seno de 10 graus. Isso vezes o seno de 20. Agora, nós vamos fazer também uma outra interpretação aqui, ó. O 20 graus... ele é a mesma coisa que 2 vezes 10. Sim ou não? É a mesma coisa que 2 vezes 10. Então, pessoal, aqui eu tenho nada mais nada menos que um arco duplo, tá? Então, eu tenho aqui o seno de 2 vezes o 10. Então, é o dobro, o arco do dobro, né? O arco duplo. Fazendo isso, nós vamos fazer o quê? Substituir pela formulinha. Mas primeiro vamos resolver aqui o parênteses. Perceba que você tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Então nós vamos fazer o MMC. Lembra que o MMC com variáveis diferentes, basta você multiplicar. É o que a gente tem aqui, ó. Cosseno de 10 vezes seno de 10. Então a gente vai colocar aqui, ó. Seno de 10 vezes o cosseno de 10 é o nosso MMC. Então a gente vai fazer aquele procedimento. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos fazer junto, ó. Seno de 10 vezes cosseno de 10 dividido pelo cosseno de 10, sobra o seno. Seno vezes seno, seno ao quadrado do 10. Ok? Mais a mesma coisa aqui, ó.
seno de 10 vezes cosseno de 10 dividido pelo seno de 10, sobra quem? Sobra o cosseno. Então, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado do 10, beleza? E aqui nós vamos colocar a formulinha do dobro. Qual é a formulinha do dobro? É 2 vezes o seno de 10 vezes o cosseno de 10. Então, perceba que essa formulinha é a formulinha do arco duplo, tá? Bom, vamos continuar aqui agora, ó. Perceba que quando você faz isso, é uma multiplicação. Então, você pode simplificar, ó. Seno de 10 com cosseno de 10 está multiplicando. Cosseno de 10 com cosseno de 10. Agora, perceba outra coisa, pessoal. Aqui no numerador, ó, você tem o seno ao quadrado de 10 mais o cosseno ao quadrado de 10. É a relação fundamental do seno e do cosseno. Então, sobrou aqui para você, ó, 1 vezes o 2. Então, resulta em quanto? Isso aqui vai dar 2, pessoal. Então, perceba que o cálculo que ele solicitou para nós aqui, ó, a tangente de 10 mais a cotangente de 10 vezes o seno de 20 vai ser igual a 2. Vou escrever aqui, ó, a tangente de 10 graus mais a cotangente de 10 graus vezes o seno de 20, isso é igual a 2. Beleza? Pessoal, exercício 5, nós temos que dar o valor simplificado dessa expressão. Para resolver essa expressão, eu vou utilizar uma propriedade que eu coloquei lá no slide para vocês, que é a propriedade 23, tá? Nós vamos aplicar nessa adição aqui, ó, do cosseno, ok? Então, ficaria assim, ó, y igual, agora eu vou colocar essa propriedade 23, que é uma das propriedades do Werner, tá? Ele diz o seguinte, ó, eu posso reescrever essa adição da seguinte maneira: 2 vezes o cosseno de A mais B dividido por 2, ou seja, é o 80 mais 40 dividido por 2, ok? Vezes o cosseno de A menos o B dividido por 2. Então, é 80 menos o 40 dividido por 2, ok? Então, é isso que eu escrevi em vermelho, é a formulinha do Werner da propriedade 23 sobre a adição de arcos. No caso aqui, arcos diferentes, aqui 80 e 40, acerca do cosseno, tá? E aí eu vou continuar aqui, ó, menos o cosseno de 20 graus. Vocês já vão entender o porquê que eu fiz isso, né? Porque vai chegar na seguinte relação, ó, 2 vezes 80 mais 40, e você sabe que é 120, dividido por 2, vezes o cosseno, 80 menos 40, então você tem 40 dividido por 2, continua, menos o cosseno de 20 graus, ok? Então, y é igual a 2 vezes o cosseno de quem? 120 por 2 é 60. Bom, é um arco notável, você já sabe quanto que é. Cosseno de 40 por 2 vai dar 20, menos o cosseno de 20. Cuidado que ainda não dá para a gente subtrair aqui, porque o cosseno de 20 está multiplicando. Mas na sequência, olha o que vai acontecer. Cosseno de 60, você sabe que é 1 sobre o 2, beleza? Então, cosseno de 60 é 1 sobre 2, vezes o cosseno de 20, menos o cosseno de 20. Bom, 2 vezes meio, sobrou quem? Sobrou 1. 1 vezes o cosseno de 20, menos o cosseno de 20. Pessoal, o que sobrou aqui para a gente? Cosseno de 20 graus, menos o cosseno de 20 graus, quanto que é? Y igual a 0. Então, essa expressão aqui que ele pediu para a gente simplificar, né, qual o valor simplificado, vai ser igual a 0. Ok? Então perceba que a gente utilizou uma propriedade aqui, que é uma fórmula que não é tão comum aparecer, não é tão comum a gente utilizar. Mas perceba que é até uma questão do Mackenzie, é uma questão que cai em vestibular, uma questão que pode cair aí nas provinhas. Então, da forma que você vai desenvolvendo mais exercícios, você vai aprendendo mais propriedades e, é claro, você vai memorizando alguns conceitos, tá bom? Então, vamos tomar cuidado
é uma questão aí bem complicada acerca da propriedade. Pode ser que você tenha outros meios para você resolver essa questão, mas esse é o caminho mais fácil, tá? Vamos lá agora, pessoal, exercício 6. Então nós temos aí, ó, lembrando que o cosseno de 75 graus é o cosseno de 45 mais 30 graus. Então aqui a gente representa aí a ideia, claro, da soma dos arcos, né, a adição dos arcos, para calcular o cosseno de 75 graus. Então aqui a gente vai ter que usar essa formulinha aí da adição dos arcos para chegar no valor do cosseno de 75. Porém, isso aqui é uma informação, porque ele quer, ó, o valor de cosseno dos 2.985. Bom, pessoal, como é um arco de várias voltas, né? Então a gente tem que verificar qual é a primeira determinação positiva desse arco. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar 2.985 e vou dividir por 360. Aí você vai perguntar, quantas vezes o 360 vai caber no 2.985? No máximo 8 vezes. Bom, 8 vezes 360 vai dar 2.880. Então, menos 2.880 vai nos dar um resto igual a 105 graus. Então, o que isso significa? Significa que lá no ciclo trigonométrico, você vai ter lá um arco de 105 graus, que ele é côngruo ao arco de 2.985. Então, esse arco ele vai parar aqui, beleza? No segundo quadrante. Bom, vamos verificar então, ele é simétrico de quem em relação ao primeiro quadrante? Lembra lá, o segundo quadrante, para você achar o simétrico, é o 180 menos o arco, beleza? Como é 105, então você vai igualar a 105. Isola o alfa. Então, o alfa aqui nada mais é do que o 180 menos o 105, que vai dar 75 graus. Então, a gente sabe que esse arco aqui, ó, no primeiro quadrante, é 75 graus. Como a gente está trabalhando a ideia do cosseno, pessoal, então como que vai ser aqui, ó? O cosseno, certo? O cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, o cosseno de 105, ele é igual a menos o cosseno de 75 graus. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Exatamente essa ideia que a gente teve. Então, ó, didaticamente, né, ó, cosseno de 2.985 graus, ele é igual ao cosseno de 105 graus, que ele é igual a menos o cosseno de 75 graus, que ele vai ser igual a menos, olha, agora a gente vai para o enunciado, ó, a adição dos arcos, menos o cosseno de 45 mais o 30 graus. Então, existe equivalência em todas essas situações, beleza? Agora, como a gente chegou aqui na adição dos arcos, depois de toda essa interpretação aqui, nós vamos exatamente trabalhar a formulinha, então, do cosseno, né, da adição dos arcos. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, vai ser igual, menos, vamos colocar qual é a formulinha do cosseno. Então, do cosseno é cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o seno de 45 vezes o seno de 30. Percebe, pessoal, que aqui a gente está trabalhando arcos notáveis, então a gente já sabe os valores. Bom, cosseno de 45, a gente sabe que é a raiz de 2 sobre o 2, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre o 2, menos o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30, que é 1 sobre 2. Beleza? Então, esses são os arcos notáveis. Tomar cuidado com o negativo, porque a gente não pode esquecer aqui para depois fazer a regra de sinais. Bom, raiz de 2 vezes a raiz de 3 é a raiz de 6, beleza? Multiplicação de frações. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós ficamos aí com raiz de 6
menos a raiz de 2 dividido por 4, né, pessoal? Então, menos raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Os denominadores são iguais. Então, agora a gente tem que fazer a regrinha de sinais. Então, ficou igual. Já vou colocar na posição aqui mais esteticamente, fica melhor, né? Então, aqui vai ficar mais raiz de 2 menos raiz de 6. Então, raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre o 4. Então, o que ele pediu para nós calcularmos ali, que foi o cosseno, né, ó, o cosseno de 2.985 graus vai ser igual a raiz de 2 menos a raiz de 6 dividido por 4. Beleza? Pessoal, então terminamos por aqui esta aula. Nós fizemos aí, é claro, uma finalização acerca das propriedades, das fórmulas trigonométricas que podem nos ajudar aí acerca da trigonometria. E, é claro, vai nos ajudar lá na frente nas equações e funções trigonométricas, tá? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.